Bom dia. Já. Bom dia, Marinalva. Hoje nós vamos para a fase 3 de Pedro, que é o arrependimento de Pedro, né? Essa semana a gente está falando sobre as fases de Pedro e como tem tanta coisa que, se a gente estudar o Evangelho e pedir o Espírito Santo para trazer-nos discernimento, né? Quanta coisa ele vai revelando no nosso coração sobre a história de Pedro, o quanto nós podemos aprender com Pedro. E aí a gente viu as duas fases de Pedro, hoje a gente vai ver a terceira. Deixa eu fixar aqui. E a primeira fase de Pedro que nós vimos foi o Pedro discipulado de Jesus, né? Quando Jesus chamou para que ele deixasse de ser pescador de peixes e passasse a ser pescador de homens. E ali Pedro, ele sem pensar, ele foi, né? Por quê? Porque Pedro já tinha algumas qualidades ali. Pedro, ele já tinha um discernimento espiritual, já tinha um envolvimento espiritual ali, ele tinha fé. Pedro, ele tinha uma rendição absoluta, ele tinha pronta obediência. Então ali ele foi. Depois a gente viu, depois dessa fase de Pedro, discípulo devotado de Cristo, nós vimos Pedro vivendo para si mesmo, que foi a fase do ego de Pedro, onde ele não conseguiu entender ainda essa parte do que era negar a si mesmo, quando Jesus pedia para ele, né? Que negue-se a si mesmo e me siga. Porque não é possível, a gente viu que não é possível a gente seguir verdadeiramente Jesus e estar pronto para fazer aquilo que ele nos pede se nós não negarmos a nós mesmos. E negar a nós não é que nós não vamos fazer nada para nós. Negar a nós é quando nós entendemos que o nosso propósito é muito maior, né? Que não se trata de mim, não se trata de conseguir as coisas para mim, embora eu tenha tudo, porque eu sou filha de um pai, de um Deus que é dono de tudo. Mas eu entender que é sobre nós, que é sobre as pessoas, que é sobre um propósito maior. Isso é negar a mim mesma, né? E pelo fato de Pedro não ter entendido isso, no momento em que Jesus precisava, o que ele fez, ele negou a Jesus. E isso trouxe para ele um arrependimento profundo. E é sobre essa fase desse arrependimento que eu vou começar hoje, que é a terceira fase. Após Pedro ele negar a Jesus por 3 vezes, Cristo olhou para ele. Imagina, né? A gente estava comentando ontem. Imagina ter Jesus Cristo como uma pessoa que você conviveu com ela ali por 3 anos, fazendo milagres, sinais, maravilhas no meio das pessoas, né? Curando as pessoas. E aprendendo ali com o mestre do lado, né? Imagina poder olhar com os nossos olhos, assim, igual Pedro olhou para Jesus aqui na frente, viver com ele esses 3 anos e de repente Pedro negar Jesus, falar, não conheço ele. Então aquele olhar naquele momento de Jesus para Pedro trouxe para ele, partiu o coração de Pedro, foi muito triste, e ali Pedro começou a se dar conta, né? E de repente revelou-se diante dele o terrível pecado que ele tinha cometido. Então somente depois que Pedro já havia negado Jesus, é que com aquele olhar de Jesus para Pedro, que ele se deu conta do que ele tinha feito, do pecado que ele tinha cometido. E o terrível fracasso que viera e as profundezas em que ele havia caído. E saindo dali, ele chorou amargamente, que é o que está em Mateus 26:75, está escrito assim, olha. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que ele dissera, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. Porque a gente viu que quando Jesus falou para ele, Pedro, você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ali Pedro falou, jamais eu vou negar o meu Senhor, né? Jamais. Então, nem Pedro conhecia quem ele era de verdade.
E é por isso que hoje nós precisamos fazer uma reflexão, né? Eu faço comigo também, de assim, conversar com o Espírito Santo e perguntar para ele o que dentro de mim, o que está no meu coração, que eu ainda preciso, que eu preciso negar, que eu preciso tirar daqui. O que eu não estou enxergando? O que está me fazendo negar a Jesus hoje? O que está me fazendo negar a Jesus hoje? Que eu estou colocando o meu eu na frente. Que eu estou colocando o meu ego na frente. Né? São perguntas que nós precisamos fazer todos os dias. Porque Jesus, ele vai falar, né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga diariamente. Ele não fala para você fazer isso uma única vez. A gente vai ler daqui a pouco que ele pede para você fazer isso diariamente. Porque Jesus já conhece o nosso coração. E o nosso coração, ele é enganoso. A própria palavra diz lá, se eu não me engano, em Provérbios está escrito que o nosso coração, ele é enganoso. Por causa dos pensamentos que muitas vezes nós deixamos entrar, essas emoções, e isso nos engana. Então a gente quer acreditar que algumas coisas são boas, de que você está fazendo certas coisas para o bem, mas no fundo você talvez nem saiba, mas não é. E já sabendo disso, o que nós temos que pedir para que o Espírito Santo sonde os nossos corações e nos revele as profundezas dele, o que está escrito lá no fundo, de coisas que até a gente desconhece, que nem a gente acredita do que nós somos capazes de fazer, né? Pedro negou a Jesus. De repente você pode maltratar uma pessoa, de repente você, no ímpeto de impulso, né, talvez de uma falta de autocontrole naquele momento, você pode avançar em cima de uma pessoa, você pode proferir palavras que você não gostaria, e imediatamente você vai se arrepender, mas já foi. E foi o que aconteceu com Pedro. Nem ele sabia que isso era possível acontecer. Eu já tive um momento que eu me lembro, muitos anos atrás, que eu estava conversando com uma pessoa normalmente, e aquela pessoa não quis preencher um documento que precisava ser preenchido, e eu precisava daquele documento. Eu sei que naquela hora saiu uma Fabiana que eu desconhecia até o momento, né? Eu comecei a gritar com aquela pessoa, com aquela moça. Eu comecei a gritar, eu levantei, eu quis ser superior a ela. E aí, por que tudo isso? Porque naquele momento eu ainda não me conhecia. Naquele momento eu deixei que o meu coração, enganoso por tudo que já havia entrado no meu coração, falasse mais alto. Naquele momento eu não tive essa temperança que o Espírito Santo e somente Ele traz. E logo depois que passou, foram coisas de 2 minutos de uma discussão onde eu estava errada. Eu me arrependi profundamente. Porque aquela menina não tinha... por mais que ela estivesse errada em não querer preencher, mas ela não tinha nada a ver com aquela história. O meu comportamento de ter agido daquela forma foi totalmente culpa minha. Por eu não me conhecer, por eu inflar o meu ego, por eu acreditar que naquele momento eu era mais importante do que ela, né? E se nós não buscarmos esse desenvolver espiritual, isso vai acontecer, não vai ser apenas uma, não vai ser 2, não vai ser 3, vão acontecer muitas vezes. E aí, conforme vão acontecendo as coisas, a gente vai se afastando do coração de Deus. Porque o coração de Deus, ele é santo. Esses dias eu estava conversando com meu esposo, né, que acho que eu já vou até ter falado aqui na live, que assim, nós precisamos refletir mais da vida de Jesus, né, do que ele fazia naquela época, de como Deus é, de como Jesus é, de como o Espírito Santo é. Por isso que todos os dias nós precisamos parar e tirar mesmo tempo. 20 minutos, 30 minutos, fica ali só você e Deus. Se tiver vontade de falar, fala. Se não tiver, só escuta. Se não quiser fazer nada, escuta um louvor. Ou leia uma passagem da Bíblia e peça ao Espírito Santo para te direcionar. Mas esteja nesse momento, entregue da sua presença para Ele, né? Porque Deus, naquela época, no Antigo Testamento, lá com os antepassados, com os hebreus, tinha a Arca da Aliança, que eles carregaram aquela arca por todo o deserto. Por todo o deserto, nos 40 anos que eles andaram ali, eles carregaram aquela arca e ia mudando de um lugar para outro. E sempre tinha um sumo sacerdote, que era o único que podia adentrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde somente uma pessoa, o sumo sacerdote, tinha que ter toda uma preparação, passar por vários processos
para poder ir lá e escutar a voz de Deus e para que o pecado daquelas pessoas que estivessem lá fora esperando pudessem ser perdoados, né? E ali ele tinha que se preparar. E se ele entrasse naquele lugar de forma indevida, sem se preparar, o que acontecia? Ele morria. Ele morria. Imagina o quanto Deus é santo. Imagina a santidade do Senhor. E hoje, depois que Jesus Cristo veio, que ele enviou o Espírito Santo dele para dentro de nós, é o Espírito do próprio Deus que é santo. E às vezes a gente pergunta pro Senhor assim, nossa, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir. Só que nós estamos naquele impasse que a gente não consegue ouvir, por quê? Porque o lugar onde Deus habita, ele tem que ser santo. E ser santo hoje significa ser separado para um propósito. É isso que significa ser santo. Então nós somos santos porque nós estamos sendo separados para um propósito do Senhor. E nós temos que buscar viver em santidade. Embora nós habitamos no mundo e o pecado ele está aí a todo momento, nós podemos cometer pecados que nós erramos, nós somos seres humanos, porém nós não temos a natureza que ela é pecaminosa, nós temos a natureza que ela é de Cristo. Porque nós já entendemos a nossa identidade de filha de Deus. Nós já entendemos o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. A obra consumada dele na cruz. E por isso nós temos que buscar viver essa santidade. Porque o lugar onde Deus habita, ele tem que ser santo. Para eu me aproximar do Senhor, ele é tão santo que ele fala, se arrependa primeiro. Se arrependa primeiro. E ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Ele dá a oportunidade ainda de se achegar às pessoas na primeira vez e falar para elas, olha, você está pecando, você está errando, volte para o caminho certo. Olha, isso que você está fazendo aqui não está legal, vamos voltar para o caminho. E ele ainda vem até você, mesmo sabendo que ele é santo e que você ainda não está nessa santidade, mas ainda assim ele vem até você e te avisa para te dar a oportunidade de dizer, olha, eu enviei o meu próprio filho na cruz, ele sofreu humilhação, ele foi perfurado, o sangue dele foi derramado para que pudesse lavar os seus pecados, para que hoje você não pudesse mais fazer sacrifícios, para que na cruz ali tudo ficasse resolvido, para que os céus fossem abertos, onde os anjos hoje sobem e descem o tempo todo, onde ele diz que em espírito nós podemos até assentar com Jesus Cristo lá no trono. E estamos escondidos com Deus. Ele nos deu tudo isso através do envio de Jesus Cristo, do Filho dele. E quando ele fez isso, ele está dizendo para você, olha, eu já te avisei dos seus erros. Agora, para você começar a me ouvir e ter mais intimidade comigo, você vai precisar buscar a santidade. Você vai precisar buscar a santidade. Isso envolve você se arrepender dos seus erros. Isso envolve você deixar que o Espírito que eu coloquei em você, que é santo, que ele possa, que você dê permissão para que ele olhe o seu coração e te revele o que precisa ser revelado. E que muitas vezes isso vai causar dor, né? Para que não aconteça o que aconteceu com Pedro e que muitas vezes acontece conosco, como eu falei agora há pouco que aconteceu comigo. Graças a Deus foram poucas vezes que isso aconteceu, né? Quer dizer, eu não me lembro de outra vez para ter acontecido de uma forma onde eu estava tão consciente, né? De que eu já estava adulta, onde eu humilhei uma pessoa, onde eu falei o que eu não devia, onde eu não me reconheci quem eu era depois. Que foi justamente o que Pedro passou nessa fase quando ele negou a Jesus. Ali eu estava negando Jesus. Quando eu humilhei aquela pessoa, quando eu falei o que eu não devia, quando eu quis ser superior a ela, quando eu deixei que o meu ego ficasse inflado, né? Que quando eu deixei que o meu eu falasse mais alto, que voltasse mais para mim, pro meu egoísmo. Naquele momento eu neguei a Jesus. Mas na sequência, o Espírito Santo já me revelou e veio o arrependimento profundo, assim como veio com Pedro também. E a pergunta é, quantas vezes a gente vai se deixar permitir passar por isso? Quantas vezes nós vamos permitir que a gente seja, né, que a gente não tenha controle sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, que a gente humilhe as pessoas, que a gente queira que o nosso
ego fique maior, que queira ser superior às pessoas. Quantas vezes a gente vai olhar mais para o nosso interior e menos para fora, para as pessoas? No sentido de olhar para nós, de querer fazer e ter benefício somente para nós. Chegou o momento que isso não dá mais, porque isso nos afasta do Senhor. Então, se nós não fizermos como Pedro, de nos arrependermos e de aceitar o que Jesus tinha falado para ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A única forma que tem da gente se aproximar de um Deus que é santo e de ter um relacionamento profundo com Ele, de ter intimidade com Ele, de escutar a voz dele todos os dias. Escutar ele te dizendo, olha, vai lá e fala pra pessoa assim, que não tá legal, vai e fala pra pessoa que vai dar tudo certo, de te usar como instrumento para levar mensagem que edifica, que consola a vida de outra pessoa, ou que vou pedir pra você orar pra uma pessoa para trazer cura pra ela. Gente, que coisa mais maravilhosa do que essa, de nós estarmos disponíveis para sermos usados pelo Espírito Santo para trazer cura para as pessoas, para trazer palavras que edificam, que constroem a vida das outras pessoas, que direciona a vida delas em um momento que ela está sem saber para onde vai, de aflição, ou de você poder falar, né, na sua família, na sua casa, para os seus filhos e trazer a presença de Jesus para eles e eles entenderem quem é Jesus e resolverem seguir uma vida com Jesus através de você. Isso é maravilhoso. É lindo, isso traz assim uma sensação maravilhosa, porque isso é estar na vontade, no centro da vontade de Deus. Isso é estar no centro da vontade dele. É isso que ele quer de mim e de você, nada mais. E mais uma vez, por isso que ele diz, busque primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. O reino dos céus está aqui dentro de cada um de nós, o reino dele, onde nós podemos acessar todos os dias. E aí, quando você se preocupa e você tem o seu coração sincero e verdadeiro voltado para isso, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Por mais que nós tenhamos dificuldades no trabalho, família, relacionamento, ele vai te direcionar em tudo isso, de como fazer. Porque você vai lembrar que tem um Espírito Santo que te responde, que ele te guia, que ele te consola, né? Que ele é o seu auxiliador, que ele está com você o tempo todo. E aí vamos continuar aqui sobre Pedro. Então, saindo dali, Pedro, ele chorou amargamente. Quem poderá dizer como deve ter sido aquele arrependimento para Pedro? Durante as demais horas daquela noite e no dia seguinte, ao ver Cristo crucificado, olha só, primeiro ele negou a Jesus. Jesus foi preso. Depois Pedro, imagina a dor dele, ele teve que lidar com vendo Jesus sendo crucificado, sendo sepultado. Aí depois passou. No dia seguinte, no sábado, que desespero e vergonha Pedro deve ter passado aquele dia. Meu Senhor se foi, minha esperança se foi, e eu neguei o meu Senhor. Depois daquela vida de amor, depois daquela bendita comunhão de 3 anos, eu neguei o meu Senhor, que isso estava no coração de Pedro. Deus tenha misericórdia de mim. Não creio que consigamos perceber a profundidade da humilhação em que então Pedro se afundou, porém esse foi o ponto de virada e a transformação. Então muitas vezes a gente vai ter que passar por isso, por essas humilhações, por ter que negar em algum momento Jesus para depois conseguir se arrepender e voltar para o caminho certo. Mas pode ser que não. Já sabendo de toda essa história e já sabendo do que aconteceu, para que esperar isso acontecer, não é? Por que a gente já não se volta agora e segue o caminho correto e a gente pula essa fase? É possível. Não creio que consigamos perceber então a profundidade da humilhação em que então Pedro se afundou. Porém, esse foi o ponto de virada de transformação. No primeiro dia da semana, Cristo foi visto por Pedro. Gente, para quem que Jesus aparece depois? Quando ele já foi sepultado, quando ele ressuscitou, para quem que ele aparece? Para Pedro. E aí à noite encontrou com os outros. Mais tarde no mar da Galileia ele lhe perguntou: Pedro, tu me amas? Olha o que Jesus Cristo pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Até que Pedro se entristeceu por pensar que o Senhor o lembrara de tê-lo negado 3 vezes. Porque se você for procurar lá na Bíblia, Jesus pergunta para Pedro exatamente 3 vezes, da mesma forma que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Quando Jesus volta, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele pergunta também 3 vezes.
E aí, por que que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava? Lógico que por ter perguntado exatamente 3 vezes, Pedro já associou isso com o fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes. E ali, Pedro ele se entristeceu muito, porque ele lembrou disso. E ele declarou com tristeza, mas com retidão: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Bom dia, Loreni. Bom dia. E tu sabes que eu te amo. E aí Pedro, ele falou, mas Jesus, ele não falou isso para poder entrar em confronto com Pedro. Jamais Jesus faria isso. Jesus fez isso para mostrar para Pedro que Jesus já tinha se esquecido do que tinha acontecido. E que ele apareceu justamente para Pedro primeiro, para falar assim: Pedro, eu tô aqui, eu ainda converso com você, eu ainda falo com você, e eu sei que você me ama. E Jesus, ele faz isso com a gente o tempo todo, sabe? A gente erra o tempo todo. Às vezes a gente tá dando martelada no dedo nas mãos de Jesus ainda e a gente nem percebe. Às vezes a gente tá fazendo com que Jesus ainda esteja lá na cruz, derramando o sangue dele e a gente nem percebe. Quantas vezes a gente leva Jesus para a cruz de novo, não é? E a gente nem percebe. Mas ele, com a misericórdia dele, que é tão linda a misericórdia e a graça dele, ele vem com a sua docilidade em forma do seu Espírito Santo e acalma o nosso coração e nos tira toda a culpa de nós, porque nos faz lembrar que não existe mais culpa para aqueles que estão nele, nos faz nos arrepender, nos traz a culpa de novo e nos faz com que o nosso coração seja alinhado com o coração de Deus de novo. É assim que Jesus faz, na perfeição dele. Existem 2 pontos que são misericórdia e graça. 2 pontos que Jesus Cristo ele faz por nós o tempo todo. E quando ele se trata da misericórdia dele, a misericórdia, o que é a misericórdia? É quando ele perdoa os nossos pecados, mesmo que a gente não mereça. Nós não merecemos. Não merecemos porque nós erramos feio e muitas vezes nós erramos repetidas vezes. Nós maltratamos Jesus, nós levamos ele para a cruz por muitas vezes ainda, nós negamos a Jesus muitas vezes. Mas ele, com a sua misericórdia, ele nos perdoa. Mesmo que nós não merecemos, ele nos perdoa. Isso é misericórdia. Uma capacidade que ele tem de perdoar, mesmo quando a gente não merece. Mas existe outra coisa, que é a graça. E Paulo ele ainda diz, em uma de suas cartas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a graça é a capacidade, muitas pessoas falam que a graça ela é um favor imerecido de Deus. De certa forma mas eu particularmente eu não gosto muito de usar essa expressão, favor imerecido, do Senhor, de Jesus. Eu prefiro usar que a graça ela é a capacidade que Jesus Cristo tem de fazer por nós, de nos capacitar a fazer coisas que nós sabemos que nós não somos capazes. A força, as habilidades, os dons, tudo que ele nos capacita a fazer quando nós não somos capazes. Quando nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes dele, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Quando nós decidimos essa dependência, a graça dele é derramada sobre nós. Por isso que hoje não há pecado que você tenha cometido, que quando você se arrepende profundamente no seu coração, Deus não vai ele já perdoou, ele só precisa do seu arrependimento. Não existe culpa, sabe? Talvez você tenha abortado, talvez você tenha tirado a vida de alguém, talvez você tenha estuprado, talvez você tenha feito coisas terríveis. Tem pecados que são terríveis. Mas se o seu arrependimento é profundo e o Senhor ele enxerga o seu coração, ele se esquece. Na palavra do Senhor está escrito que dos seus pecados ele não se lembra mais, caiu no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Só que se o nosso coração não estiver preparado para isso, o que vai acontecer? Você mesmo vai ficar relembrando, remoendo a culpa. Remoendo aquilo dentro de você. E não vai conseguir prosperar, não vai conseguir levar uma vida adiante. Não porque o Senhor não tenha te perdoado, porque ele já te perdoou.
Já caiu no mar do esquecimento, ele nem se lembra mais do que você fez. Mas os seus próprios pensamentos começam a te lembrar isso e querer trazer a culpa para você. A culpa é a forma mais sutil que o inimigo tem de te afastar do Senhor. A culpa é a forma mais sutil que o inimigo tem de te afastar do Senhor. Então hoje, se no seu coração há culpa, de qualquer uma que seja, porque na de Pedro, imagina, de quando ele negou Jesus, que passou muito rápido, né? De quando ele negou que Jesus foi crucificado e que depois Jesus volta justamente para ele, para dizer, Pedro, eu sei que você me ama, né? Pedro disse, tu sabes que eu te amo. E depois a gente vai ver a continuação dessa história amanhã. Então, foram poucos dias ali, foram poucas horas, poucos momentos. E ali você vai ver que não houve mais culpa na vida de Pedro. Não houve. Você quer um pecado maior do que negar a Jesus dessa forma. E a gente vai ver amanhã que Jesus ele não se lembrou mais disso. Então, do seu pecado, se ele é um arrependimento sincero e o meu, se eles são sinceros, já caiu no mar do esquecimento. Não há espaço para culpa. E se você está sentindo culpa, mesmo depois de ter se arrependido e de ter conversado com o Senhor, isso é uma forma de você estar negando Jesus de novo. Você está negando o que ele fez na obra consumada da cruz. Isso é uma negação da mesma forma como Pedro negou, você está negando também quando você tem essa culpa. E se hoje você tem, que você reflita sobre isso e converse com o Espírito Santo, né? Peça para ele tirar esse sentimento de dentro de você e entenda que todas as vezes que você sente culpa por algo que você já se arrependeu, que você já confessou com o Senhor, isso já caiu no mar do esquecimento dele, ele já não se lembra, mas quem está lembrando é você. Então todas as vezes que você se lembra e tem esse sentimento, você está negando a Jesus assim como Pedro fez. Você está negando o que ele fez na obra consumada da cruz, onde ele diz que todos os pecados já foram com ele, que ele já levou embora todos os pecados, não existem mais. Oi, Angélica, Hélio, bom dia, Luan, bom dia, que bom ter vocês. A paz do Senhor, Hélio. Sua internet chegou hoje, a minha também demorou um pouquinho, né? Teve até um dia que eu fiquei sem. E é isso, gente. É isso, hoje eu vou ler para vocês só pra gente concluir, refletir um pouquinho o que tá lá em Lucas, no capítulo 9, do 18 ao 27, pra gente poder concluir essa parte. Declaração de Pedro sobre Jesus. E aconteceu que, enquanto ele orava a sós, estavam com ele os discípulos, e ele lhes perguntou, dizendo, quem dizem as pessoas que eu sou? E respondendo eles disseram, João, o Batista, mas alguns dizem, Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas está ressuscitado novamente. E disse-lhes, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. Olha como Pedro, lá no comecinho, gente, isso foi bem lá no começo, ele já tinha essa revelação espiritual. E ainda assim, ele negou Jesus depois, e a gente viu que foi por causa do ego dele, né? Que era o que precisava ser tratado no coração dele. E ele continua. E advertindo-o com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem essas coisas, dizendo, o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, e ser ressuscitado ao terceiro dia. E dizia a todos eles, se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo. E diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la-á. Pois que vantagem tem ao homem em ganhar o mundo inteiro, se ele perde ou se destrói a si mesmo? Porquanto, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Mas em verdade eu vos digo, há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que venha o reino de Deus.
Então essa passagem, ela faz um resumo de um pouco que a gente tem visto nesses 3 últimos dias sobre a história de Pedro, né? De tudo que a gente tem aprendido com Pedro. Então a gente percebe lá no comecinho que Pedro, ele tinha revelação espiritual, ele tinha pronta obediência, ele tinha fé, né? E mesmo assim depois ele negou a Jesus. Porque ele negou a Jesus, ele não aceitou que Jesus fosse para a cruz. Então, da mesma boca que saiu uma revelação espiritual, porque foi o próprio Deus que disse a ele que Jesus era o Cristo, dessa própria boca, Satanás também usou para poder falar que ele não iria para a cruz, não iria cumprir o propósito dele. Percebe o quanto nós temos que ficar atentos o tempo todo? E essa cruz que o Senhor fala que nós precisamos pegar todos os dias e seguir é diário. Aqui ele não está dizendo que uma vez você faz isso. Ele não está dizendo que olha, uma vez na sua vida você vai pegar a sua cruz e me seguir, pronto, acabou. Não! Ele está dizendo diariamente. A palavra do Senhor é muito clara. É diariamente, todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. E o que significa isso? Significa que todos os dias você tem que olhar para dentro de você, para o seu coração, pedir ao Espírito Santo para trazer o que tem ali que ainda está te impedindo, que ainda está fazendo com que você negue a Jesus. Pegar tudo que acontece no seu dia que você tem para fazer, todas as situações que você tem que resolver, seja qual for, por mais desafiadora que seja, e continuar adiante. Na certeza que ali o Senhor está com você. É isso que a gente tem que fazer todo dia. Negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Não colocar na frente as nossas vontades, o nosso querer, o que a gente acha que é melhor. Negar a nós mesmos é quando nós somos direcionados e temos entendimento, a sabedoria de saber que é o Espírito Santo quem decide junto conosco, em parceria, tudo que a gente vai fazer no dia. Essa minha dependência com o Espírito Santo. Então, quando eu decido isso, todos os dias eu sigo a Jesus e eu estou me negando e estou seguindo a Jesus. Porque das duas, uma. Ou a gente nega a nós mesmos, ou nós negaremos Jesus. Infelizmente, não é possível fazer as duas coisas. Ou nós negamos a nós, ou nós negamos a Jesus. E quem nós vamos querer ser, né? O que nós vamos querer fazer? Com certeza, a gente não vai querer cometer de novo esse erro que Pedro cometeu. Então, nós vamos seguir a Jesus. E para isso, nós precisamos negar a nós mesmos. E isso a gente só vai conseguir através do Espírito Santo. Dele vasculhando e falando pra gente o que tá no nosso coração. E é isso, gente. Fico feliz de estar aqui com vocês hoje. Mais um dia. Obrigada, viu? E amanhã a gente vai continuar com a última fase, né? Amanhã vai ser a transformação de Pedro. Essa é a parte que é show de bola, muito legal. Muito bom mesmo. Porque é uma história, como eu falei, a gente coloca na história, é a nossa vida. É a nossa vida. Todas as fases que Pedro passou, nós passamos também hoje, não muda em nada. Nós passamos, só que com um entendimento um pouquinho diferente. E amanhã a gente continua. Beijo pra vocês, né? Um dia iluminado aí e que a gente possa refletir sobre tudo que foi falado aqui, né? Com a presença do Espírito Santo, deixando ele direcionar a nossa vida. Até mais, gente. Beijo!